Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou fazer uma discussão rápida aqui com vocês sobre os exercícios de trabalho de um gás das páginas 26 e 27. Então eu tinha pedido que vocês fizessem do 1 ao 5. Vou comentá-los rapidamente aqui com vocês, vou usar o próprio livro como base aqui para a gente estar analisando, tá? Só para dar uma orientação mesmo para vocês na solução aí. Então vamos lá, página 26 primeiro aí. Em uma transformação sem trocas de calor, ocorre um aumento do volume do gás. Então aqui a gente tem uma situação em que não está acontecendo trocas de calor entre o sistema e a sua vizinhança, e o gás está aumentando o seu volume. Houve expansão ou compressão da massa gasosa? Bom, se ele está aumentando de volume, claro, o gás expandiu, né? Então houve uma expansão. Nesse caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora, realizando o trabalho, ou o meio externo que empurrou a parede de fora para dentro, o gás recebeu o trabalho. Se o gás está expandindo, é ele quem está empurrando a parede do recipiente para fora para fazer com que essa expansão possa acontecer. Então o gás empurrou a parede do recipiente e nessas condições, como a gente viu lá na aula, é ele quem realiza o trabalho, é ele quem está aplicando a força sobre o êmbolo, provocando o deslocamento do mesmo. Então o gás empurrou a parede para fora e ele, gás, realizou o trabalho. Como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho. Bom, nesse caso, é ele quem está realizando o trabalho. Então, ele está usando a energia que ele tem para empurrar o êmbolo. Então, ele cede, ele perde energia, ele transfere energia para a sua vizinhança, realizando esse trabalho sobre ela. Então, o gás cedeu energia com esse trabalho. Nesse processo, o gás deve aumentar ou diminuir sua energia interna. Lembrando que a energia interna é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas que compõem o nosso sistema. Se ele está cedendo energia, claro, a sua energia interna vai diminuir. Ele está usando a energia que ele tem, então a energia como um todo vai diminuir. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir. A temperatura, pessoal, sempre vai estar relacionado com a variação da energia interna. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. Se a energia interna aumenta, a temperatura também aumenta. Como nesse caso aqui a gente falou que a energia interna vai diminuir, a temperatura também vai diminuir. Certo? F. Determine o sinal matemático do trabalho. Como a gente falou, sempre que o trabalho for realizado pelo sistema, esse trabalho é positivo, porque o ΔV lá da expressão ele é positivo. O volume final é maior que o inicial. Na hora que a gente fizer VF menos VI, a gente vai encontrar um resultado positivo aí. Tá? Então, o trabalho realizado pelo sistema positivo sobre o sistema negativo. 2. Em uma transformação sem trocas de calor, ocorre uma diminuição de volume. Letra A. Houve expansão ou compressão? Bom, se o gás está tendo seu volume diminuído, ele está sendo comprimido. Então, houve uma compressão do gás. Nesse caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora, realizando o trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho. Se ele está sendo comprimido, é algum agente externo que está empurrando o êmbolo de fora para dentro. E nesse caso, a gente fala que o trabalho foi realizado sobre o gás. Então, ele recebe esse trabalho. Então, o meio externo empurrou a parede para dentro, realizando um trabalho sobre o gás. Já que o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia. Se a vizinhança é quem está comprimindo o gás, ele está recebendo esse trabalho, está recebendo essa energia na forma de trabalho. Tá? Então, o gás recebe energia na forma de trabalho aí. Nesse processo, o gás deve aumentar ou diminuir a energia interna. Se ele está recebendo energia na forma de trabalho, a sua energia interna deve aumentar. Claro, ele está ganhando energia. A temperatura do gás vai aumentar ou diminuir? Se a energia interna aumenta, a temperatura também aumenta. E o sinal matemático do trabalho, a gente falou que toda vez que o trabalho for realizado sobre o sistema, ele é negativo porque o volume final é menor que o inicial. Então, na hora que a gente fizer VF menos VI, isso vai dar um resultado negativo. Cuidado aqui, pessoal, porque o trabalho positivo
implica em diminuição na energia do sistema, o trabalho positivo indica em diminuição na energia do sistema e o trabalho negativo implica em aumento na energia do sistema. A gente sempre faz uma associação de que positivo aumenta, negativo diminui, aqui é o inverso. O trabalho com o sinal positivo vai acarretar diminuição da energia interna e o trabalho com o sinal negativo vai acarretar aumento da energia interna. A gente vai entender melhor isso depois que a gente falar de primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Número 3. Então, cuidado aqui, guardar o seguinte: trabalho realizado pelo sistema positivo, ele gasta a energia que ele tem. Trabalho realizado sobre o sistema negativo, ele recebe a energia da vizinhança. 3. O volume de um gás ideal aumenta de 6 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, volume inicial, para 11 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, volume final. Tá? Então, isso aqui eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Enquanto a pressão permanece constante, igual a 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, aqui, já que a pressão é constante, a gente pode calcular o trabalho pela fórmula, né? P vezes ΔV. Como está tudo no sistema internacional, os volumes já estão em metros cúbicos, a pressão já está em Newton por metro quadrado, eu não tenho que fazer mais nada aqui. É simplesmente substituir na fórmula do trabalho. O trabalho é P vezes ΔV, a pressão é 2 vezes 10 a quinta, ΔV é o volume final menos o volume inicial. 11 vezes 10 a menos 6 é o final, 6 vezes 10 a menos 6 é o inicial. Na subtração de números na forma de notação científica, a primeira coisa que a gente vai olhar é se as potências de 10 são iguais. Como elas são iguais, a gente vai resolver a operação com os números e conservar a potência. Então, aqui o trabalho fica 2 vezes 10 a quinta vezes, quanto dá a operação entre parênteses? 11 menos 6 dá 5, e eu vou conservar a potência de 10. Tá? Então, o 10 a menos 6, ele é simplesmente mantido ali, ele é repetido. Tá? Se fosse diferente, a gente teria que primeiro igualar, para depois fazer a subtração. Então, fica 5 vezes 10 a menos 6 o resultado dessa operação entre parênteses. Multiplicando aqui agora, 2 vezes 5, 10. 10 a quinta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 1. Só que 10 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 1 Joule. Tá? Então, está aí o trabalho realizado pelo gás, porque é uma expansão, né? O volume está aumentando. Então, um trabalho positivo, né? Trabalho realizado pelo gás nessa situação aí. 4. Um gás sofre uma compressão isobárica. Compressão, o volume está diminuindo, o trabalho está sendo realizado sobre o gás, portanto, ele tem que ser negativo. Isobárica, a pressão constante, na qual seu volume se reduz de 13.000 centímetros cúbicos para 10.000 centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui volume inicial, volume final. Qual o trabalho realizado sobre o gás, sabendo que a pressão permanece constante em 2.500 Newton por metro quadrado? Nesse caso, a gente tem que tomar um cuidado a mais, porque a gente tem que passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Né? O centímetro cúbico não é unidade do sistema internacional. Se a gente lembrar aqui, olha, vou tentar fazer aqui embaixo, metro cúbico, decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Então, nós estamos no centímetro cúbico e a gente quer chegar no metro cúbico. Lembrando que quando a gente transforma de uma unidade maior para uma menor, a gente multiplica, e de uma menor para uma maior, a gente divide. Nesse caso aqui, como é unidade de volume, a cada unidade que a gente mudar, cada casa que a gente mudar, a gente vai multiplicar ou dividir por 1.000. Então, se eu vou de uma maior para uma menor, eu vou multiplicar por 1.000, e se eu vou de uma menor para uma maior, eu vou dividir por 1.000. Lembrando que o 1.000 é 10 ao cubo, então aqui eu multiplico por 10 ao cubo, e do decímetro cúbico, por exemplo, para o metro cúbico, eu divido por 10 ao cubo. Só que dividir um número por 1.000 é a mesma coisa que multiplicá-lo por 10 a menos 3. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades aí. Então, quando eu vou dividir um número por 1.000, eu vou multiplicá-lo por 10 a menos 3. Então, para eu sair de centímetro cúbico e chegar em metro cúbico, eu vou multiplicar por 10 a menos 3 duas vezes. Eu vou multiplicar uma vez para sair do centímetro cúbico e chegar no decímetro cúbico, e mais uma vez para sair do decímetro cúbico e chegar em metro cúbico.
Então, para eu transformar cada um desses valores que estão aqui de centímetro cúbico para metro cúbico, basta multiplicar por 10 a menos 6. Por isso que na hora que a gente jogar aqui na fórmula, trabalha a pressão vezes a variação do volume, a pressão é 2.500, o volume final é 10.000 vezes 10 a menos 6. Então, esse 10 a menos 6 aqui é para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, menos o volume inicial, que é 13.000 vezes 10 a menos 6, que é para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, aqui vai ficar 2.500 vezes 10.000 menos 13.000 dá menos 3.000 vezes 10 a menos 6. Então, ficou 2.500. Só abrir aqui para a gente enxergar melhor essa conta ali. 2.500 vezes, vou colocar aqui multiplicação com x, vezes menos 3, que é o sinal ali negativo, né, o ΔV negativo, vezes 10 a menos 6. Então, aqui 10 a menos 6. 2.500 vezes menos 3 dá menos 7.500. Menos 7.500 vezes 10 a menos 6, né, vai ficar 7,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Tem um errinho aí. Tá faltando. Ah, não. Aqui não é 3. É 3.000, desculpa. Aqui é 3.000. Erro meu aqui. Tá? É 3.000 vezes 10 a menos 6. Então, na hora que a gente fizer aqui esse 3.000, menos 3.000 vezes 2.500, né, com esses zeros que aparecem aqui, e a potência de 10, vai sumir tudo, porque na hora que a gente resolver 2.500 vezes menos 3.000, isso vai dar, deixa eu até reproduzir para a gente ver, olha, vai dar 75 mais 5 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o resultado de 2.500 vezes menos 3.000. E isso tudo ainda está multiplicando o 10 a menos 6. Né? Então, aqui, agora para eu tirar essa potência de 10, eu vou andar com a minha vírgula 6 casas para a esquerda. Daí eu chego nesse resultado aqui, ó, menos 7,5 joules. Tá? O número 5, e o último aí. Esse número 5, pessoal, pede para a gente calcular o trabalho, falar se ele é positivo ou se ele é negativo. Lembrar que na expansão é positivo, na compressão é negativo. E aqui, quando a pressão é constante, a gente pode resolver pela fórmula ou pela propriedade, trabalho numericamente igual à área. Então, eu posso usar essa propriedade em todos os 4 casos aqui. Ó. Eu posso calcular o trabalho pela área em todas as situações. Ou, né, nas letras A e B, que é pressão constante, a gente pode calcular pela fórmula. Tá? Então, tanto faz. Aqui na letra A, a pressão é constante de 10 e o ΔV é de 2 para 5. O volume inicial é 2, o volume final é 5. Como que eu sei disso? Olha o sentido da setinha aqui. Né? Ele está apontando para lá. Ó. Então, ele está saindo do 2 e indo para o 5. Então, basta eu fazer 10 vezes 5 menos 2. Né? Na hora que a gente fizer isso daí, isso vai dar 30 joules. Tá? Então, se eu fizer pela área, vai ser a mesma coisa. É a área desse retângulo aqui. Ó. Base vezes altura. A base é 3, que é de 2 a 5, vezes a altura, que é 10. Então, nós temos aqui um trabalho de 30 joules positivo, porque é uma expansão. Então, aqui é mais 30 joules, trabalho realizado pelo sistema. Letra B, a mesma coisa, porém agora é uma compressão. A setinha está apontando para lá. Olha. Então, eu posso fazer pela fórmula 10, que multiplica o ΔV, que é 2 menos 8. Então, isso vai dar 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 vezes 10 dá menos 60 joules. Então, esse é o trabalho realizado sobre o sistema aqui nesse item D. Se eu fizesse pela área, daria a mesma coisa. A base é 6, né, que é de 2 até 8, vezes a altura, que é 10 dá 60. Como é uma compressão, esse trabalho é negativo. Letra C, aqui não tem saída, tem que ser pela área. Né? Isso daqui é um trapézio, essa figura geométrica que aparece aqui. Eu não posso usar a fórmula aqui. Então, o trabalho, nesse caso aqui, ele vai ser dado pela área do trapézio, que é a base maior, as bases de um trapézio são as faces paralelas, então é essa daqui e essa daqui, tá? Então, é 10, que é a base maior, mais 5, que é a base menor,
vezes a altura, que é a distância entre as bases, de 1 até 5, então é 4, e isso tudo dividido por 2. Tá? Então aqui fica 10 mais 5 dá 15, 15 vezes 4 dá 60, 60 dividido por 2 dá 30 joules. Também temos uma expansão, está saindo de um volume inicial de 1 e indo para um volume final de 5. Então aqui um trabalho positivo de 30 joules. Tá? E na letra D, aqui a gente tem uma transformação isovolumétrica. Olha, não tem variação de volume. Toda vez que a gente tiver uma transformação isovolumétrica, que não há variação de volume, nem compressão nem expansão, o trabalho é zero. Tá? Porque o gás não expande e nem comprime. Então nem ele realiza trabalho e nem a vizinhança realiza trabalho sobre ele. Tá? Então tá aí. O exercício número 5. Só uma breve apresentação aí sobre esses 5 exercícios referentes a trabalho de um gás. Beleza? Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.